Muito bem, nós estamos aqui no Hospital HMA de Araucária, o seu Valdemar está aqui do meu lado. Nós vamos entender um pouquinho da história que ele tem para nos contar. Na verdade, é algo muito importante que a gente precisa saber e eu quero que você que está em casa acompanhando essa matéria preste bastante atenção nos detalhes da conversa. Seu Valdemar, o que exatamente aconteceu? O caso é que o senhor perdeu sua mãe, essa que é o senhor nos chamou por esse motivo. Ela foi internada aqui nesse hospital e o senhor chamou então aí a gente para contar uma história de como é que a mãe do senhor então faleceu. O senhor fica sabendo que ela faleceu, e aí? O que causou isso aí? Nós não entendemos muito bem. É isso aí, meu nome é Valdemar José Lachovski, eu sou funcionário da prefeitura aqui de Araucária, na função de motorista. E minha mãe também, né, era funcionária pública, trabalhava de servente, né, fazia serviços gerais, né, de limpeza, tanto na prefeitura quanto no antigo orfanato, delegacia da mulher, enfim, emprestada pela prefeitura. Enfim, a conclusão que eu cheguei sobre a morte de minha mãe, e eu quero que vocês acompanhem a minha história aí para vocês poderem entender por que a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, minha mãe, eu posso dizer que mataram minha mãe. Quer dizer, houve um homicídio sem levantar suspeita contra a minha mãe, Doralice dos Santos Lachovski. E até hoje, desde o ano passado, não estou conseguindo ter acesso ao prontuário médico dela. Estão negando, estão escondendo esse prontuário médico. Eu dei entrada numa perícia, um médico legista, perito, começou a fazer a perícia, foi barrado nessa questão que está faltando esse prontuário médico aqui do HMA. Inclusive, cheguei a dormir na rodoviária de São Paulo durante a madrugada, até da hora de procurar atrás desse prontuário. Só perdi a viagem, não consegui, retornei aqui, me deram um outro endereço que não, o telefone diz que não existe. Quer dizer, tem coisa errada e eu quero explicar então por que eu cheguei a essa conclusão. Então eu vou ter que voltar um pouquinho lá nos anos 90 para vocês poderem acompanhar melhor. Minha ex-mulher, Cleide Ening Lachovski, ela também era funcionária pública da prefeitura, trabalhava numa das creches de babá. E eu acho que em 6 anos, 8 anos, quase 10 anos que ela era funcionária, ela pegou no flagrante, ela acabou descobrindo que fazia um filme pornográfico também dentro da própria creche onde ela trabalhava, que é ali na região do CSU. Ela trabalhava ali e pegou no flagrante e descobriu. Como ela descobriu, a própria coordenadora e uma ex-coordenadora da época, que comandava o esquema da pornografia dentro dessa creche, não só dentro dessa creche, aliciaram minha mulher, já que ela descobriu. Então convidaram ela, convenceram ela de alguma forma e pediu para que me chamasse até essa creche, conversar com elas, para certamente negociar, para calarmos a boca, para não falarmos nada, para ela não falar nada para ninguém, nem para mim também. Era uma forma de barrar de contar para alguém, de levar o conhecimento público. De alguma forma, a minha mulher acabou aceitando se prostituir. Ela acabou aceitando, foi transformada numa mulher de programa. Como eu disse, convenceram ela, a gente pobre, precisando de dinheiro. Disse que não tinha problema nenhum, que era tudo conhecido e tudo mais. Pois bem, de alguma forma então eu acabei descobrindo, minha mulher está me traindo. Comecei a desconfiar, minha esposa está me traindo, alguma coisa está acontecendo e eu não sabia o que se passava. Só que quando minha ex-mulher então se envolveu nessas filmagens eróticas, não só dentro da creche, ela acabou descobrindo também que esses filmes pornográficos eram produzidos pela elite dominante da própria prefeitura com dinheiro público. Ou seja, na época, a prefeitura, a terceira maior em arrecadação do estado do Paraná, estava desviando dinheiro para fazerem filmagem pornográfica, pagando mulheres que não era muito baixo o valor, para que se prostituíssem, fossem transformadas em mulheres de programa, desviando dinheiro para pagar luxuosos hotéis, motéis, distribuição de drogas êxtase, magia negra, além de pagar também sexo dentro da prefeitura também durante a noite, em supostas reuniões que foram pegas pelos guardiões, né? Os guardiões desconfiaram, foram lá e pegaram no flagrante. E também, além de desviar dinheiro para pagar as chamadas cafetinas e olheiros para andarem não só aqui pela cidade, mas também pelo interior à procura de garotas, no intuito de convencê-las a sair de casa, que eu não sei qual era o trâmite dessa negociação, se era promessa de emprego,
ou convite para ser modelos fotográficos e tudo mais, mas de alguma forma acabavam caindo nas lábias dos aliciadores da prefeitura e eles eram transformados aí em garotos do programa. Quer dizer, tudo isso estava acontecendo. Bom, resultado, aí houve uma separação, eu me separei de minha ex-mulher, eu não sabia de nada do que estava acontecendo, fiquei um pouco assim perdido, completamente perdido, tinha mais um gurizinho para criar, né? Saí de casa somente com a roupa do corpo. Com o passar do tempo, resultado, minha ex-mulher perdeu a vida, ela acabou sendo assassinada e eu passei 16 anos trancado numa penitenciária sem saber de nada do que se passava. Embora eu tivesse cometido o crime, e fui eu que tirei a vida, infelizmente tirei a vida de minha ex-mulher. Eu entrei em surto, não sabia o que estava acontecendo, sofri uma pressão psicológica e aí acabei cometendo o crime. Aí com 8 anos que eu estava na penitenciária, um pouquinho antes, né? 3 meses, 4 meses, eu comecei a voltar assim, comecei a me acordar e percebi que não era bem assim, que eu não tive culpa. E entrei no desespero, comecei a mandar carta para militar, a reportagem, advogados, a minha mãe era a única que ia me visitar no final de semana, então ela saía com carta escondida e eu denunciando, falei, olha, não tive culpa, me tirem daqui, me ajudem, né? Eu quero sair da cadeia, né? Eu quero explicar à sociedade que eu não devo, não tive culpa, né? Eu cometi um crime, mas não tive culpa, não foi bem assim, né? Quero explicar a verdade, né? Sem chance. Aí com 8 anos, trancado, eu ganhei a progressão de regime. Fui para a colônia penal agrícola, no semiaberto, e na primeira portaria que eu peguei, que era sair sexta-feira e voltar na segunda-feira, que esse é o direito do preso todo mês, então eu vim na sexta-feira e não voltei, né? Não quis voltar. Falei, amanhã eu não vou voltar para a cadeia, porque eu não devo, eu não tive culpa. Eu vou atrás de um advogado aí, eu vou procurar uma reportagem, eu quero explicar à sociedade, porque eu não devo. Não é bem assim, eu não mereço tanta cadeia. Porque eu fui condenado a 29 anos de cadeia sem eu saber de nada e a elite dominante eu sabia de tudo. Só que eu recorri e caiu para 20 anos. Pois bem, de alguma forma, quando estava completamente perdido, de alguma forma eu retornei para a penitenciária. Só que os próprios funcionários, agente penitenciário, falaram, olha, Valdemar, se você caiu sem BO, então calma. É só 6 meses o castigo, você só vai ficar 6 meses no fechado e daí você já pode voltar para o semiaberto. Você retorna novamente para a colônia penal agrícola, aí volta a tua vida, fazer visita, até final de mês, tudo bem. Digo, 6 meses, eu fui para o antigo CDP, hoje é CCP. Aí eu digo, é só 6 meses? Sim, é só 6 meses. Aí eu pedi, não me lembro se foi para psicólogo, assistente social, que me mandasse então para o complexo médico penal, para o CMP. Achei que um lugar era melhor, tranquilo, né? De alguma forma me mandaram para lá. Fizeram um esquema lá e me mandaram lá para o CMP, porque era só 6 meses o castigo. E daí eu já retornaria. Daí o advogado já poderia entrar com o pedido e retornaria novamente para o semiaberto. Pois bem, só que a gente sem dinheiro, e a mãe a única também, né, correndo por mim, começou a se queixar. Já começou a se queixar de dor nas costas, dor nas pernas, né, as pernas inchadas, pés inchados, tudo mais, daí foi aquela queixa dela, começou ali. Só que deu os 6 meses, eu não conseguia sair da cadeia. Deu 1 ano, passou 1 ano e nada, e toda vez que o advogado entrava com o pedido, eu fazia os exames tudo certinho, conversava com o psiquiatra, com a psicóloga, e nada de sair da cadeia, e a mãe se batendo também, e não deixava eu sair. Passou 2 anos e não deixava eu sair do retorno, né? Não estavam deixando eu sair. Eu digo, mas o que está acontecendo? Mãe, procura um advogado, peça ajuda para alguém aí, para ir com a senhora no fórum. E a mãe sempre se queixando cada vez mais de dor nas costas, barriga inchada, queimação no estômago, febre, tomava água constante. E começou a ficar fraca, né? Falando, olha, meu filho, a mãe não está muito boa, a mãe se fraca, quase não consigo andar. Quando ela levantava do banquinho lá na penitenciária, né, ela dizia, ai, meu joelho, ai, minha perna. Começou a sentir aquelas dores cada vez mais forte. E a única coisa que podia ajudar a minha mãe é dizer, vai no médico. Eu estou indo, meu filho. Tanto que ela fazia o exame de sangue, e eu lembro que ela fez um exame que ela me falou que era feito por baixo e tinha uma espécie de uma luzinha, que era para olhar por dentro.
E isso ficou gravado na minha mente, né? E cada vez que ela ia lá, ela sentia-se mais fraca, cada vez mais, né? Mais fraca, né? Já começava a arrastar os pés, dizia que sentia aquela queimação forte no estômago, ânsia, vômito que ela comia, vomitava, a urina não estava saindo, né? Quando saía a urina, ela dizia que saía lágrima, né? De dor, que ela sentia uma queimação quando ia urinar, e isso quando eu saía, né? Às vezes saía uma gotinha, algumas gotas, ia se equilibrando, se agarrando assim pelas paredes, quando sentia vontade de urinar, ia se agarrando pelas paredes, pelos móveis da casa, até chegar no banheiro, e foi enfraquecendo cada vez mais. E a mãe dizia, mas a mãe, meu filho, não consegue quase nem sair de casa mais, não sei o quê, estou fraca. E às vezes se debruçava na mesinha de visita, e foi indo, até que não apareceu mais, veio a falecer. Pois bem, vinha para a Araucária, no velório, não fiquei mais ou menos 1 minuto junto com ela ali, olhando ela no caixão. E aí 2 anos depois, completado 2 anos da morte da mãe, eu saí em liberdade, voltei a trabalhar e passado alguns tempos, meio cabreiro, né? Só tinha que aparecer cada 2 meses, comparecer no fórum para assinar o comparecimento ali, né? E quietinho. E quieto, não podia falar nada. Eu estava no meio, né? Eu já estava sabendo vamos dizer assim, desse escândalo aí que minha ex-mulher se envolveu, e a morte da minha mãe estava meio assim, estava pensando. Aí, passado uns tempos, eu peguei o atestado de óbito da mãe, agora acompanhe, vamos raciocinar junto. Eu peguei o atestado de óbito da mãe, ele estava lendo, comecei a ler. Doralice dos Santos Lachovski, que é brasileiro, Causa da morte. Choque séptico, insuficiência renal crônica, sepse urinária, pielonefrite e insuficiência renal aguda. Aí eu comecei a pensar, bom, se ela morreu de insuficiência renal, foi por causa dos rins, ou porque o rim parou de funcionar. Aí eu comecei a pensar, né? Não, mas peraí, o rim parou de funcionar. Então foi o seguinte, como ela sentia aquela queimação no estômago, tomava água constante, não conseguia urinar, tudo mais, né? Ele começou a inflamar, começou uma certa inflamação, e aí o sangue começou a ficar carregado de bactérias, e o rim não conseguia filtrar o sangue, não estava filtrando o sangue. E o sangue, no popular, e vamos dizer assim, no português claro, o sangue estava engrossando, e o rim não estava tendo força de bombear, né, o sangue, de filtrar o sangue. Aí o que aconteceu? Com isso, causou a chamada sepse urinária. A sepse urinária é o chamado refluxo urinário, que é o retorno da urina. Como a urina não estava conseguindo, não estava saindo, então ela retornava para o rim, que é essa sepse urinária. Retornando para o rim, também carregado de bactéria, e se misturando cada vez mais, engrossando cada vez mais o sangue, e o rim não estava aguentando mais, não estava filtrando mais o sangue. Aí então resultou no quê? Resultou na pielonefrite, que é como o rim não estava filtrando o sangue e houve o retorno da urina para o rim carregado de bactéria. Então, como o rim não estava filtrando, as bactérias estavam passando direto. A pielonefrite é que as bactérias tomavam conta de todo o organismo dela, então se espalhou por todo o organismo, e aí então causou o chamado choque séptico. O choque séptico é a morte instantânea de todos os órgãos ao mesmo tempo, causada pela essa sepse urinária, que parou o rim. O rim parou, deu esse choque, ela veio a falecer. Aí então, passados uns tempos, eu fiquei pensando, comecei a pensar, digo, olha, eu lembrei que eu trabalhei de motorista, de ambulância, e levava um pessoal aqui de Araucária para Curitiba para fazer hemodiálise, né? E a mãe não fazia hemodiálise. Tanto que para mim sair dessa cisma, eu fui na casa do meu irmão e perguntei para ele, olha, a mãe fazia hemodiálise? Ele falou, não, a mãe não, a médica nunca receitou hemodiálise para a mãe. E a bolsa de urina? Que a bolsa de urina ajuda a salvar vidas, muitas vidas, nesse caso aí, né? Para não acontecer, não dar
essa sepse, esse refluxo, né, o retorno da urina. Não dava drenagem, tinha que fazer a drenagem, né, da urina, né. E a bolsa de urina? Ele falou, também não foi receitado. Tanto que, eu não lembro se ela ficou, antes dela falecer, que ela só saiu daqui do HMA, carregada até para a capela mortuária. Ela ficou, eu não lembro se ficou 2 dias, 3 dias ou 4 dias internada. E o meu irmão e minha cunhada ficavam com ela, tanto que até revezavam e pousavam aí cuidando dela. E aí me diziam que já tinham que segurar ela para levar no banheiro para urinar. E quando ela já não conseguia andar mais, já estava nas últimas mesmo, era usado, para ela urinar, era usado um aparelho, aquele aparelho usado por mulheres, chamado comadre, para ela poder urinar. E aí, é claro, veio a falecer. Quer dizer, tudo isso, quem sabia, seja médica ou médico, sabia de tudo. Sabia que ela estava morrendo, sabia o que fazer para salvar a sua vida, não deixou ela morrer, deixou assim. Porque ela essa pessoa que atendia a minha mãe sabia de tudo, tanto pelas queixas dela, quanto o exame de sangue e também por esse outro exame que ela disse que era introduzido por baixo ali, que tinha uma luzinha, né, que era para olhar por dentro. Então já estavam sabendo, deixaram ela morrer. Isso caracteriza o quê? Homicídio. Eu considero um crime, eu já falo, um crime contra minha mãe. Foi um crime hediondo, um crime cruel, porque ela sofreu demais, e um crime premeditado, porque já estavam sabendo que ela estava morrendo e sabiam o que fazer para salvar a vida. Então é isso daí. Minha mãe... Não fizeram nada disso. Então, para mim, caracteriza assim, homicídio, mataram minha mãe, sim, resultado desse escândalo que era realizado pela prefeitura aí de Araucária, esse negócio de esquema de pornografia, filme pornográfico, essas coisas aradas aí. E minha mãe, então, estava de bem com a vida, perdeu a vida, morreu sem saber porquê, e eu trancado numa penitenciária sem saber de nada também, sem saber o que fazer também. Todo mundo tá ouvindo Rádio Plug, conectada com você.